Oi, gente. Então, hoje nós vamos começar com a nossa aula sobre átomos, tá? Então, primeiro a gente precisa entender o que são, da onde que veio essa palavra átomo. Átomo vem do grego não divisível. Então, quando eu falo para você, a pessoa é anormal, esse A significa não, ou seja, ela não é normal. Então, o átomo, tomo significa divisão. Átomo, partícula não divisível. Este foi o conceito que Dalton elaborou em 1808, tá? Muito tempo atrás. Então, em 1808, Dalton descobriu que toda a matéria seria composta por uma partícula indivisível. Se nós pegássemos qualquer objeto, quebrássemos ele em partes menores, partes menores, partes menores, partes menores, aquela menor parte, ela não poderia ser divisível. E ela seria o átomo. Depois de quase 80 anos, um camarada chamado Thomson, fazendo experimentos, descobriu que, além de um núcleo, existia também partículas de carga negativa presentes neste átomo e que ele estaria em toda a matéria, né? Então, nós teríamos um modelo que ficou conhecido como bolinho de passas, tá? Esse modelo aqui ficou conhecido como bola de bilhar, ou seja, de sinuca pra gente, né? Que ela é maciça. E aqui nós teríamos um bolinho de passas, onde as passas seriam os elétrons e o bolinho seria a massa positiva. Daí, Lewis desenvolveu que essas partículas negativas elas não estariam no núcleo, mas afastadas desse núcleo positivo. Rutherford, em 1911, elaborou um modelo onde essas partículas negativas estariam em órbitas ao redor do núcleo, tá? Então, nós continuávamos tendo um núcleo positivo com cargas negativas em órbitas aqui. Bohr, em 1913, percebeu que se essas partículas negativas estivessem girando em círculos ao redor do núcleo, elas perderiam elétron, perderiam energia, perdão. E ao perder energia, elas cairiam para dentro do núcleo. Então, ele desenvolveu este modelo onde os elétrons estão em camadas ao redor deste núcleo. E cada camada tem um poder de energia. Quanto mais afastado do núcleo, mais energia o elétron tem, tá? Inclusive, aqui, ele postulou que se a gente conseguir fazer com que um elétron que esteja, deixa eu colocar aqui, um elétron que está aqui, se ele receber energia vinda de fora, ele vai ser impelido automaticamente a pular para uma camada mais externa. E ao fazer isso, ele emite luz, que é o que nós chamamos de fóton. Essa energia do salto quântico aqui, que é quando um elétron passa por uma camada mais distante. Só que ao perder energia na forma de luz, ele perdeu energia. Olha só. Perdeu energia. E aí ele volta para sua camada original. Legal, né? Mas percebe que nesse modelo aqui, a gente tem somente dois tipos de partícula. Então, acompanha aqui comigo. Nós temos os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons,
que são as cargas negativas. Daí veio um camarada chamado Chadwick. Chadwick, ele percebeu que no núcleo existiam partículas sem carga. Aí você pode dizer, ela não é nem positiva e nem negativa. Não, errado. Essas partículas, elas são tão positivas quanto negativas, por isso elas são neutras. Elas não têm carga. Então, esses seriam os nêutrons, que nós costumamos simbolizar com uma bolinha vazia, tá? Mas lembrando, não é que ela não tem carga, porque ela está neutralizada, ela tem tanta energia positiva quanto negativa, ok? E aí, por fim, nós temos então um modelo atômico que tem 3 cargas positivas, negativas, vou colocar aqui, e neutras. Como que seria um núcleo com cargas positivas e negativas? Vou colocar aqui as positivas de prótons. No núcleo, que é onde está concentrada a massa deste núcleo, tá? Toda a massa do núcleo está toda a massa do átomo está no núcleo. E em volta, nós teríamos então essas partículas nas camadas da eletrosfera. Esses elétrons, gente, eles têm uma carga tão insignificante. Vou colocar mais um próton aqui para poder colocar mais um elétron para vocês. Vocês vão depois entender o porquê. Ops. Um próton aqui. Então, esses elétrons, eles têm uma carga tão pequena, que a gente considera como ela insignificante, tá? Bem, por que você está falando de massa, professora? Porque é a próxima coisa que nós vamos ver, tá? Então, essas letrinhas são as que a gente vai usar. P para prótons, E para elétrons e N para nêutrons. Não se esqueçam dos acentos, tá? E aí a gente vai aprender algumas letrinhas novas. Aqui. Olha só. Nós temos os elétrons na eletrosfera, tá? A letra A vai simbolizar massa. A letra Z vai simbolizar o número atômico. E a letra N, nêutrons. Vamos fazer uma pequena pausa. Para podermos considerar que um átomo está estável, ele tem que ter o número de prótons igual ao número de elétrons, tá? Por isso que eu tomei o cuidado de fazer aqui 3 prótons para eu poder colocar 3 elétrons, tá? O número de nêutrons não vai interferir nesse momento. Então, aqui, ele me disse que o número atômico é um número de prótons. Quando o exercício não me diz que o átomo está desequilibrado, ele também está me dizendo que esse seria o número de elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso sempre que o exercício não disser que o átomo está desequilibrado. Se ele está em equilíbrio, prótons e elétrons têm que estar no mesmo número, ok? Então, para eu saber a massa de um átomo, eu tenho que saber o número de prótons, ou seja, o número atômico, e o número de nêutrons que ele tem. Então, vamos pegar aqui aquele meu modelinho. Como que ficaria esta continha?
Pego a fórmula, nunca se esqueçam. Ficou horrível aqui, né? Mas vamos lá. A massa é o número de prótons. Quantos que eu tenho? 1, 2, 3. Mais o número de nêutrons. 1, 2. Ó, o nêutron, verdinho. 1, 2. Então, qual que é o meu número de massa? Simples, né? Então, para começar, é isso aí. Treinem, tem vários exercícios disponíveis na